Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Hoje estava meditando em Lucas 6, quando me chamou a atenção os versículos de 43 a 45, justamente porque eles se correlacionam com o que eu estou lendo no livro O Segredo, que é o livro do momento, na Confraria da Delegada. Lá no Segredo diz o seguinte, que não tem como um pensamento bom produzir um sentimento ruim, e nem um pensamento ruim produzir um sentimento bom. E percebemos que tudo que nos é ensinado para termos uma melhor performance na vida, os livros em geral que nos contribuem para ter uma expansão da consciência, uma autoajuda, uma regulação emocional. Todos eles, no fundo, se formos observar atentamente, têm seus conhecimentos de origem lá na Bíblia. E não foi diferente dessa vez. Pois bem, o que dizem esses versículos 43 a 45? Dizem o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Ou seja, o nosso comportamento, que é fruto dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que são frutos inicialmente lá dos nossos pensamentos, eles denunciam os nossos pensamentos de origem. Se são bons, os frutos são bons. Se são ruins, os frutos são ruins. E por mais que uma pessoa às vezes queira enganar, queira maquiar, melhor dizendo, o fruto que ela gera, especialmente naquelas situações mais inusitadas, mais que demandam ali um teste emocional, vamos dizer dessa forma, ali ela revela quem ela é. Se ela vai se descompensar, se ela vai proferir palavras de maldição sobre a própria vida, sobre a vida de terceiros, se está sendo injustiçada ou perseguida, como ela vai se portar, se ela vai pagar o mal com o mal, se ela vai buscar os recursos que estão ao seu dispor dentro de uma ética aceitável, se ela vai maldizer a pessoa, se ela vai orar pelos inimigos, não é mesmo? Então, são nessas situações da vida que a gente percebe, nessas situações mais críticas, especialmente nelas, né? Mas não só nelas, os frutos que nós geramos e, portanto, a raiz verdadeira que carregamos. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito Santo, de quem o possui, são apenas frutos de bênçãos. Quem carrega esse fruto, a gente sabe qual é a árvore que a pessoa tem, qual é a raiz que ela carrega. E qual que seria essa raiz? Essa raiz é Jesus Cristo. Afinal de contas, quando ele morreu e ele deixou para nós o Espírito Santo, ele precisou ir para que o Espírito descesse para aqueles que
quiseram e decidiram seguir os seus ensinamentos, ele é a origem, ele que é a raiz que gera esses frutos. Nós, seguidores dele, temos que dar esse bom testemunho desses frutos que carregamos. Ou melhor dizendo, é o fruto, né? É o fruto do Espírito. A gente tem costume de falar no plural, mas o certo é um fruto, é como se fosse um fruto com vários gomos. Então, é um fruto que carrega o gomo do amor, o gomo da alegria, o gomo da paz e assim sucessivamente, até dar aí os 9 gomos. Pois bem, então, em João capítulo 15, retomando o raciocínio de que a origem é Cristo, expressa exatamente isso, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aqui é Cristo dizendo que ele é a videira, ele é a árvore que produz as uvas e o pai dele é o lavrador, é o agricultor, é o Deus Pai que cuida da agricultura, que cuida dessas árvores que estão ali no campo, que somos nós, na realidade. Nós somos galhos inseridos na videira, que é Cristo. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra viva, que é o próprio Deus encarnado na forma de Cristo, ela produz a limpeza em nós. Continuando, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os ramos que não dão fruto, portanto, são as pessoas desconectadas de Jesus, que não produzem vida. Essas são removidas simbolicamente da videira. E os ramos que dão frutos somos nós, cristãos, que estamos conectados e produzimos esses frutos, porque estamos junto da fonte principal que nos irriga, a fonte que carrega a seiva. A seiva é o quê? É o Espírito Santo. Então, os ramos que dão frutos, eles são podados, quer dizer, são disciplinados, são corrigidos, para crescerem e darem ainda mais frutos. E quando diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, que vos tenho falado. A purificação e limpeza vem através da palavra de Jesus, que molda e prepara os crentes para a frutificação. Agora vejam que interessante, né? Aqui está dizendo que nós, crentes, somos disciplinados e somos corrigidos. Se formos interpretar aí os ramos que dão fruto, os ramos que dão frutos, deixa-me ver aqui, cadê o versículo? Toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Limpar a vara que dá fruto significa disciplinar e corrigir aqueles que estão em Cristo. Então, crentes e não crentes estão passando por situações desafiadoras, por situações que às vezes nos fazem desanimar, nos fazem questionar a nossa fé, nos fazem às vezes querer desistir, não é mesmo? Ambos, crentes e não crentes, estão passando pela mesma situação de infortúnios na vida. Isso é inevitável. Mas por que é melhor caminhar com Cristo, já que em ambas as situações
temos provações, crentes e não crentes passam por provações, e os crentes ainda têm que cortar na carne muitas vezes os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades, porque não vive mais por si mesmo, mas é Cristo que vive nele. Então, qual que é a vantagem de se caminhar com Cristo? Vejamos. Antes de eu responder essa pergunta, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui também fala da questão da semeadura, da colheita, do fruto que se gera, conforme for o fruto que você gerar, você vai colher em conformidade com aquilo que você semeou. Agora vem a resposta do que eu perguntei para vocês. Qual que é a vantagem, então, de se caminhar com Cristo? Já que crentes e descrentes passam igualmente por lutas, por provas. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33, que diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na realidade, todos nós buscamos nos sentir bem na nossa própria pele. Até quando a gente não tem consciência de que Jesus é o único e suficiente Salvador, por exemplo, quando a gente não é desperto ainda para seguir os ensinamentos dele, no fundo, o que a gente está buscando é uma sensação de bem-estar, é de prazer, ainda que nas coisas do mundo. Essa é a verdade. Só que é uma busca insaciável. É um prazer momentâneo que temos nas coisas mundanas. E aqui está a chave da resposta. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Com Cristo nós temos paz, paz de espírito, nós somos preenchidos. Aquela ansiedade, aquela preocupação excessiva com o futuro, aquela depressão, tudo isso vai embora. Aquele vazio existencial da alma, aquele vazio existencial que nada supre, só Ele supre. Essa é a questão. Vamos ter aflições com Ele ou sem Ele, mas com Ele temos paz, mesmo com as aflições. E mais, ainda tem uma promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, são duas promessas. Com Cristo temos paz e com Ele vencemos o mundo. Porque Ele já se fez pecador por nós. Ele morreu na cruz para levar sobre as suas pisaduras as nossas transgressões. Por isso que com Ele nós somos vencedores. Vamos ter aflições sim, mas com Ele somos vencedores. E lembrem-se também, salvo engano, é Romanos 8, 28. Porque isso me veio de inspiração agora, eu não cheguei a pesquisar antes, mas tenho quase certeza, é Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que tenhamos aflições, no fundo, no frigir dos ovos, o que acontecer de ruim, ao final, será para o nosso próprio bem, em conformidade com aquilo que Ele nos chamou para fazer, com a nossa missão, que muitas vezes ainda não é claramente revelada ao longo do tempo e da vida que a gente vai descobrindo aos poucos. Eu fico aqui, portanto, com mais uma segunda-feira sapiencial. Espero ter edificado na sua vida. Peço que você curta, que você compartilhe e até a próxima.